Imagine viver em um lugar onde a eletricidade é rara cotidiana, exige resistência e adaptação. E até o acesso à água potável é um desafio diário. Um país que encanta o mundo com suas praias paradisíacas, seus carros antigos e uma história repleta de momentos de grande importância. No entanto, a realidade da maioria de sua população é marcada por uma luta constante pela sobrevivência, onde os salários não ultrapassam os $20 mensais, e a vida cotidiana exige resistência e adaptação. Essa é Cuba, uma ilha cheia de contrastes, onde as dificuldades enfrentadas pela população se tornam ainda mais evidentes quando se observa o contraste com a sua beleza única. Antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo novos conteúdos para vocês. Cuba, localizada no Caribe, é a maior ilha à agricultura, mas também com cadeias montanhosas, que além de prejudicarem a economia local, são bastante discrepantes. Em Atlântico ao norte e pelo Mar do Caribe ao sul, a ilha é famosa por suas praias de areia branca e águas cristalinas, ideais para o turismo. No entanto, além dessa beleza inegável, Cuba possui uma geografia diversificada, com planícies férteis que favorecem a agricultura, mas também com cadeias montanhosas, como a Sierra Maestra, que é famosa por ter sido o cenário de momentos decisivos na Revolução Cubana. Essas montanhas também são o lar de um sistema ecológico que contribui para a biodiversidade da região. Porém, apesar das suas maravilhas naturais, Cuba enfrenta problemas estruturais e vulnerabilidades que afetam a vida de seus habitantes. A ilha está constantemente exposta a furacões que, além de prejudicarem a economia local, podem causar sérios danos à infraestrutura. A falta de um sistema robusto para lidar com essas catástrofes naturais é um dos muitos desafios enfrentados pela população. Cuba conta com uma população aproximada de 11 milhões de pessoas, composta por uma mistura multicultural de descendentes africanos, europeus e indígenas. Mas as condições de vida entre os moradores urbanos e rurais são bastante discrepantes. Enquanto as áreas mais urbanizadas enfrentam um certo nível de desenvolvimento, as zonas rurais são marcadas por habitações precárias e escassez de recursos essenciais, como água potável e energia elétrica. A capital do país, Havana, é um exemplo claro. Apesar disso, Havana é um ponto de reggaeton, que parecem contrastar com a dura espanhola. A cidade tem um charme único, mas também enfrenta sérios problemas de infraestrutura. Muitos edifícios estão em estado de decadência e a falta de manutenção é visível, com problemas como o corte de energia elétrica e a escassez de água, tornando-se situações comuns no cotidiano da cidade. Apesar disso, Havana é um ponto de encontro pulsante, onde a música ao vivo, a cultura vibrante e a hospitalidade do povo cubano criam uma atmosfera que é, ao mesmo tempo, acolhedora e desafiadora. A Malecón, famoso calçadão à beira-mar, é o lugar onde turistas e locais se misturam, compartilhando o espaço ao som de ritmos característicos da ilha, como o jazz, a salsa e o reggaeton, que parecem contrastar com a dura realidade vivida por muitos. Para entender a Cuba de hoje, é necessário olhar o domínio imperialista. Também gerou uma série de sociais como saúde e educação. Os bairros, quando Fidel Castro, com seu irmão Raul Castro e o Che Guevara, lideraram uma revolução que transformou o país, estabelecendo um governo socialista que permanece até os dias atuais. Esse regime, que inicialmente foi visto por muitos como uma tentativa de libertação do país do domínio imperialista, também gerou uma série de críticas a nível internacional, especialmente por suas restrições à liberdade de expressão e pela repressão de opositores políticos. Hoje, o governo socialista molda cada aspecto da vida cotidiana, controlando as principais esferas da economia, incluindo alimentos, saúde e educação.
Embora o sistema garanta acesso gratuito a serviços essenciais como saúde e educação, os baixos salários, que giram em torno de $20 por mês, tornam difícil para muitas famílias cubanas manter um padrão de vida mínimo. A economia de Cuba é centralizada, e isso a escassez de alimentos é uma constante, e o aumento da pobreza no país nos últimos anos. A energia elétrica é afetada pela falta de investimentos em setores produtivos e pela escassez de recursos, criando uma dependência excessiva do governo para suprir necessidades básicas. Como resultado, os cidadãos enfrentam racionamentos frequentes, principalmente de alimentos e produtos de higiene. A escassez de alimentos é uma constante, e os preços de muitos itens básicos estão fora do alcance da maioria da população. Isso gera uma realidade onde muitas famílias cubanas vivem com menos de $1 por dia, lutando para garantir o básico, como comida, remédios e itens de higiene. Segundo o Observatório Cubano de Direitos Humanos, 9 em cada 10 cubanos estão em situação de extrema pobreza. E o aumento da pobreza no país nos últimos anos tem sido alarmante, com um aumento de 13% em relação ao ano passado. É comum encontrar prateleiras vazias nos supermercados é insuficiente para atender a demanda, uma preocupação constante. Esse problema de limitações econômicas impostas ao país, além do embargo comercial dos Estados Unidos, que dificulta a importação de mercadorias. O sistema socialista cubano, com sua tentativa de promover uma igualdade entre os cidadãos, também limita as opções de consumo, criando um cenário onde, muitas vezes, a oferta de produtos é insuficiente para atender a demanda. A falta de acesso à água potável é outra realidade enfrentada pelos cubanos, especialmente em áreas mais afastadas. A infraestrutura hidráulica do país é precária, e muitos moradores enfrentam dificuldades diárias para obter água limpa e segura. Embora a água seja um direito humano fundamental, sua distribuição é ineficaz, e a qualidade da água potável é uma preocupação constante. Esse problema não só afeta a saúde dos cubanos, mas também exige esforços constantes para suprir uma necessidade básica que, em outros países, pode ser tomada como garantida. Além disso, a eletricidade é uma das aspectos da vida cotidiana, desde o funcionamento, incluindo restrições ao uso de aparelhos, uma realidade constante para os cubanos, com cortes frequentes e racionamentos de energia, que ocorrem tanto em áreas urbanas quanto rurais. A falta de recursos para a manutenção das infraestruturas elétricas, somada à escassez de combustível para as usinas, agrava a situação. Esses cortes afetam diversos aspectos da vida cotidiana, desde o funcionamento de geladeiras e ventiladores em uma ilha tropical até os serviços essenciais de hospitais, escolas e lojas. Durante os meses mais quentes, os cortes de energia se intensificam, e a necessidade de manter o conforto térmico em um clima quente e úmido se torna ainda mais urgente. O governo cubano, em resposta a essa situação, impôs medidas de conservação de energia, incluindo restrições ao uso de aparelhos e iluminação pública. No entanto, essas medidas não são suficientes para resolver a escassez de energia, que continua a ser uma das maiores preocupações da população. Além da escassez de alimentos, água e energia, a escassez de combustíveis começou a se agravar em básicos e uma infraestrutura fragilizada, cozinha, na música ou no cotidiano das cidades cubanas está cada vez mais limitada. A venda de combustíveis está sendo controlada rigorosamente e filas enormes se formam nas estações de abastecimento, com os moradores de Havana enfrentando longos períodos de espera para conseguir um pouco de combustível. A escassez de combustíveis começou a se agravar em 2021, durante a pandemia, quando o país, já sem crédito, enfrentou sérias dificuldades para comprar petróleo. Sua principal fonte de fornecimento, a Venezuela, também está passando por uma grave crise econômica, o que torna ainda mais difícil para Cuba
garantir o fornecimento de combustíveis essenciais. Esses desafios, que envolvem a escassez de recursos básicos e uma infraestrutura fragilizada, criam uma realidade de luta diária para os cubanos. No entanto, apesar das dificuldades, a população continua a encontrar formas de resistir e sobreviver, mantendo viva a esperança e a cultura vibrante que caracteriza a ilha. A vida em Cuba é marcada pela resiliência e pela adaptação, com os cubanos usando sua criatividade para superar as adversidades, seja na cozinha, na música ou no cotidiano. A economia cubana, que é rigidamente controlada, cubanas então recorrem ao mercado negro para profundas desigualdades sociais, com a indústria turística, tornando mais difícil, tem um impacto direto nas condições de vida da população, limitando as opções para o desenvolvimento econômico. A dependência de importações, combinada com a falta de crédito e de recursos internos, restringe severamente o crescimento do país. Muitas famílias cubanas, então, recorrem ao mercado negro para suprir suas necessidades básicas, o que cria uma dualidade de acesso a bens e serviços. Existe uma evidente desigualdade entre os cubanos que trabalham no setor turístico, que podem acessar recursos em moeda forte, e aqueles que vivem sem esse benefício, enfrentando um custo de vida ainda mais alto. O turismo, por ser uma das principais fontes de receita de Cuba, também revela profundas desigualdades sociais, com a classe trabalhadora local vendo a oferta de resorts exclusivos e hotéis de luxo como algo distante e inacessível. As casas particulares, que são moradias adaptadas para receber turistas, oferecem uma alternativa mais acessível e uma oportunidade modesta de lucro para alguns cubanos. No entanto, a crise do Covid-19 e a escassez de combustíveis afetaram diretamente a indústria turística, tornando mais difícil a recuperação econômica do país. Cuba é um país onde as ruas são preenchidas por embora tenha gerado uma dificuldade econômica para a resiliência e engenhosidade do povo cubano. O embargo comercial dos Estados Unidos, iniciado na década de 1960, proibiu a exportação de veículos e peças de reposição, o que forçou os cubanos a manterem os carros existentes, muitos dos quais são modelos americanos das décadas de 1940 e 1950. Isso, embora tenha gerado uma dificuldade econômica para os cidadãos, também tornou os carros antigos uma atração turística. Os visitantes ficam encantados ao ver as ruas de Cuba cheias de carros clássicos coloridos, criando uma demanda para passeios turísticos com esses veículos. O transporte público, por sua vez, é caracterizado por ônibus desgastados e ruas afetadas pela escassez de recursos. Ainda assim, esse estilo de vida, que reflete a resiliência e engenhosidade do povo cubano, é marcado por festivais vibrantes, música contagiante e danças apaixonadas, expressando a alma da nação que persiste nas dificuldades do cotidiano. Em termos de saúde e educação, Cuba, prioridade do governo, se caracteriza por altos sobre o país. O sistema de eleições ostentando uma das maiores taxas de médicos por habitante no mundo. Além disso, Cuba se destacou mundialmente durante a pandemia ao desenvolver suas próprias vacinas, chamadas Soberana e Abdala, o que demonstra a capacidade do país em medicina preventiva. A educação, também uma prioridade do governo, se caracteriza por altos índices de alfabetização e um forte foco nas ciências e nas artes. No entanto, tanto escolas quanto hospitais enfrentam sérias dificuldades devido à escassez de materiais básicos, o que revela a limitação do sistema em oferecer recursos para todos. A estrutura política cubana é marcada pelo sistema socialista de partido único, com o Partido Comunista de Cuba exercendo uma influência predominante sobre o país. O sistema de eleições em Cuba, embora existente, é bastante diferente dos sistemas democráticos, com eleições indiretas e a seleção de candidatos começando nas assembleias locais e avançando para uma votação nacional. A falta de partidos políticos independentes e de uma imprensa livre
é frequentemente apontada como um impedimento para uma maior diversidade política e de opiniões no país. Além disso, Cuba enfrenta sérias críticas, especialmente após os protestos de 11 de julho, com muitas alegações de prisões arbitrárias, processos judiciais injustos e relatos de tortura. O governo também tem sido acusado de perseguir organizações religiosas, limitando a liberdade religiosa, com restrições que vão desde a detenção de líderes religiosos até o confisco de bens e a proibição de viagens. Essas repressões aumentaram especialmente após os protestos de 11 de julho de 2021, quando diversas associações religiosas, incluindo grupos de fé católica, protestante, judeus e muçulmanos, foram afetadas. Apesar de todos esses desafios, Cuba é ideais para quem busca mergulho e observação de vida de Vuelta Abaixo, onde o clima e solos, destinos como Varadeiro, com seus luxuosos resorts, atraem turistas de todo o mundo, embora o acesso a esse paraíso seja praticamente impossível para a maioria dos cubanos, devido aos altos custos. As ilhas de Cayo Coco e Cayo Guillermo oferecem uma experiência mais isolada e natural, ideais para quem busca mergulho e observação de vida marinha. Além disso, praias como Playa Ricacos e Playa Ancon oferecem a combinação única de beleza natural e proximidade com cidades históricas, permitindo que os visitantes desfrutem de um misto de cultura e natureza. Outro destaque de Cuba são seus charutos, mundialmente reconhecidos pela qualidade e tradição. O cultivo de tabaco, especialmente na região de Vuelta Abaixo, onde o clima e solo são ideais, faz dos charutos cubanos um verdadeiro símbolo de luxo e de habilidade artesanal. Produzidos com cuidado e atenção aos detalhes, os charutos cubanos são considerados um produto de prestígio, com uma longa tradição que se reflete na identidade cultural da ilha. Em meio a todas as dificuldades políticas, condições de vida e pela preservação de sua ser uma nação que resiste. Apesar dos desafios diários e da repressão do governo, o povo cubano demonstra uma coragem e resiliência impressionantes, mantendo viva sua cultura vibrante e sua identidade. Embora o país ainda enfrente sérios problemas, a história de Cuba segue sendo escrita por um povo que não desiste de sua luta por melhores condições de vida e pela preservação de sua rica cultura. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Seu engajamento é o que nos mantém em movimento. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora e tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.